Olá, esse é meu segundo vídeo que eu estou gravando para o meu canal do YouTube e também vou disponibilizar no meu Instagram, @NayaraCanatoCoach, lá no meu IGTV. Siga, compartilhe, deixe o seu like e mande, envie para todas as pessoas que você conhece, que você gosta e que merecem estar aqui neste canal, tá bom? Eu vou contar hoje uma história, uma metáfora que eu tenho certeza que vai servir como reflexão para a sua vida. Eu quero que você traga para a sua realidade, para o seu mundo, para as oportunidades que às vezes estão passando aí, bem à sua frente. E pode ser que você não tenha clareza o suficiente para você enxergar elas. A metáfora que eu vou contar hoje é da vaquinha mimosa. É isso mesmo, preste bem atenção nessa história, gente. Existiu o sábio e o seu discípulo, e eles estavam caminhando, viajando, até chegar no seu destino. E eles já estavam cansados ali ao longo do caminho, resolveram parar quando eles avistaram uma casa no meio de uma grande plantação, de uma grande mata. Eles resolveram parar para pedir ali um copo d'água. E nisso, quando eles bateram ali naquela porta daquela humilde casa, né, daquele humilde sítio, a Dona Maria abriu a porta, convidou eles para entrarem na casa dela e ali serviu não somente uma água, mas serviu leite, requeijão, queijo, pão. E ali eles sentaram, puderam conversar com ela e o sábio perguntou: mas Dona Maria, da onde que vem esse leite gostoso, esse requeijão saboroso que a senhora faz? E ela abriu ali a sua janela e mostrou uma linda vaca, forte, robusta, saudável. E ele olhou e falou assim: nossa, que vaca bonita, ela é a nossa mimosa, é dali que vem o nosso sustento, é dali, da mimosa, onde a gente pode alimentar toda a nossa família. E ali, quem está deitado na rede é o meu marido, o seu João. E ele de manhã cuida da nossa vaquinha mimosa e à tarde ele fica ali, descansando na sua rede. O sábio e o seu discípulo aproveitaram ali, comeram e logo em seguida partiram para a sua jornada, para a sua viagem. Chegou no meio do caminho, o discípulo, incomodado com aquela situação daquela família humilde, perguntou ao sábio: sábio, o senhor que é um homem de grande sabedoria, o senhor não vai fazer nada com aquela família? O senhor não vai ajudar aquela família com tanta sabedoria que o senhor tem? E ele pensou e pediu para o discípulo voltar naquela fazenda e trazer a mimosa, trazer a vaquinha. E eles esperaram anoitecer e o discípulo foi lá. Fez, que trouxe a vaquinha, escondida, é claro, né, da família. Chegou no sábio e disse: aqui está a mimosa, sábio. O sábio olhou para um penhasco e disse assim para o discípulo: vá até aquele penhasco e empurre aquela vaquinha. O discípulo não entendeu o que o sábio quis, porque gente, eu pedi para o sábio ajudar, né? Eu quero que ele ajude aquela família. Ele me pediu para soltar aquela vaquinha do penhasco, para empurrar aquela vaquinha do penhasco. E o discípulo foi e atendeu o pedido do sábio e empurrou a vaquinha do penhasco. E a vaquinha caiu, toda ferida, machucada, pedaços, né, lá embaixo, uma parte dela de um lado, outra parte do outro. Ele matou a vaquinha. E nisso eles seguiram viagem. Andando mais um pouco, o discípulo já incomodado com toda aquela situação, não sabendo, não entendendo o que o sábio, um homem de grande sabedoria, tinha feito com aquela vaquinha. Ele tinha acabado com a vida daquela família, porque o único sustento era aquela vaquinha. E ali aquilo começou a ficar pesado dentro dele. E ele perguntou: mas sábio, por qual motivo você fez isso? E o sábio olhou para ele e falou assim: eu não fiz isso, quem fez foi você. Nisso ele ficou chateado, pegou as suas coisas e decidiu deixar o sábio. E foi seguir o seu caminho, deixando o sábio sozinho no caminho dele. E aquela coisa ficou dentro dele, aquela coisa pesada, aquela culpa. Ele começou a trabalhar, juntar todas as suas economias para comprar uma vaca nova, para devolver para aquela família, porque ele não achava certo
o que o sábio tinha feito com aquela família. E ali ele trabalhou meses, juntando todas as suas economias. Ele comprou uma vaca, não tão linda, robusta, forte que nem a mimosa, mas ele comprou uma vaca e voltou para aquele lugar. Chegando naquele lugar, ele já não reconhecia mais. Depois de meses, ele voltou e viu aquela fazenda grande, com muita plantação. E ele foi naquela casinha bem simples, bateu na porta, nisso um senhor abriu e ele perguntou pela Dona Maria. E ele disse assim: a Dona Maria fica lá na casa principal, eu vou te levar até lá. E no meio do caminho ele ficou pensando: meu Deus, como que eu falo pra Dona Maria o que a gente fez com a mimosa? Né? Coitada, agora ela tá trabalhando na casa principal, ela deve estar como governanta, né? Ela deve estar como empregada, né? Daquela fazenda. Quando ele bateu na porta e a Dona Maria abriu a porta, ela estava totalmente bem vestida, totalmente diferente, com seus cabelos bonitos, maquiada, e ele não entendeu nada. E ele perguntou para ela: Dona Maria, eu voltei, a senhora lembra de mim? Eu e o sábio, nós paramos aqui no seu sítio alguns meses atrás e a senhora serviu leite, requeijão, queijo. E ela disse para ele: entre, claro que eu lembro de vocês, eu preciso contar o que aconteceu comigo depois daquela noite. Depois que vocês foram embora daquela noite, no outro dia, logo cedo, meu esposo levantou para cuidar da mimosa e não encontrou a mimosa. E ele estava desesperado já quando ele viu ela caída do penhasco, toda destroçada. E ali, sem rumo, sem chão, não sabendo o que fazer, ele foi pegando os pedaços da nossa mimosa. E ele vendeu a carne dela pro pessoal da cidade, ele pegou os restos dela e começou a vender o couro, a pele, o pelo dela, a carne dela. E ele comprou com esse dinheiro sementes, ele comprou sementes de plantação e a gente começou a plantar aqui arroz, feijão, e a gente não imaginava o quanto que a nossa terra era boa, o quanto que a nossa terra produzia. E aqui, ó, é tudo nosso. Ele pôde plantar, agora ele pôde vender para a cidade e nós somos os maiores produtores da nossa região. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é tudo nosso. E ali ele pôde ver que, na verdade, o sábio tinha feito uma grandiosidade na vida daquela família. Então, moral da história de tudo isso: a vaquinha deles teve que ser empurrada do penhasco para que as coisas pudessem acontecer na vida deles. Qual que é a vaquinha mimosa que existe na sua vida te segurando, te prendendo para você ver o que você ainda não consegue ver, as suas capacidades, a sua potencialidade? Quantas oportunidades às vezes passam aí, bem à sua frente, mas você está cuidando da sua vaquinha mimosa, que está te prendendo, que está te dando um único sustento. É necessário, às vezes, a gente empurrar a nossa vaquinha para que a gente possa abrir os nossos horizontes e ver o quanto que a gente pode fazer e ser muito mais nessa vida. Aproveite as oportunidades que você tem, aproveite para se conhecer melhor e saber que dentro de você existe um gigante, que às vezes você não consegue enxergar, mas falta isso daqui, ó. É só uma decisão para você dar um passo e chegar no extraordinário. Se conheça, você é e pode ser muito mais do que você é hoje.